Sua opinião é muito importante para nós. Após o bip, deixe sua dúvida, sugestão ou reclamação. Não tem bip. E também não é bem assim que funciona, mas o poder público também tem um canal onde você pode se manifestar, a ouvidoria. Está no ar mais um episódio do Câmara Explica, o podcast da Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Divinópolis. Eu sou Samuel Marques e virtualmente está comigo o diretor da Escola do Legislativo de Divinópolis, Roberto Franklin, que vai nos ajudar na conversa de hoje. Tudo bem, Roberto? Tudo bem, Samuel e ouvintes. E a nossa convidada desse episódio, que vai explicar o tema da semana, é a Clarissa Pena Ferreira. A Clarissa é técnica legislativa da Câmara Municipal de Divinópolis e atua na ouvidoria. Seja bem-vinda ao Câmara Explica, Clarissa. Muito obrigada, Samuel. Olá, Roberto. É um prazer estar aqui falando com vocês sobre esse tema tão importante. Hoje nós vamos falar sobre ouvidoria, como você já percebeu. O que é isso? Para que serve isso? Se você não sabe, daqui a pouco vai estar sabendo. Você está no Câmara Explica. Clarissa, eu comecei falando deixe sua reclamação ou dúvida após o bip, mas a ouvidoria não é um muro das lamentações, pelo contrário, é algo bem sério. O que é a ouvidoria da Câmara Municipal? É um canal de comunicação e de interação entre o cidadão e a administração pública, no caso a Câmara Municipal de Divinópolis. O serviço de ouvidoria da Câmara recebe as manifestações que são apresentadas pelo cidadão, analisa e trata essas manifestações aos setores competentes. E aí esses setores vão tomar as medidas necessárias, se for o caso, e responder essas manifestações. O serviço de ouvidoria não resolve por si só as questões. O papel do serviço de ouvidoria é receber essas manifestações, analisar, encaminhar e acompanhar essas manifestações para garantir que o cidadão vá receber a correspondente resposta. O cidadão tem, por meio da ouvidoria, a possibilidade de intervir e contribuir na tomada de decisão da administração pública. Ele fornece subsídios à Câmara Municipal para que ela melhore o seu serviço. Com base nessa percepção da população, a Câmara vai poder, então, adotar medidas que realmente vão atender, de fato, ao interesse público. Ou seja, ao fazer sua manifestação na ouvidoria, você está, ao mesmo tempo, buscando a resolução da sua questão. Você está exercendo seu papel de participação social e também de controle social. E desde quando existe esse espaço chamado ouvidoria? Eu sei que tem uma lei recente que determina que sejam criadas ouvidorias nos espaços públicos, nos serviços públicos, mas eu sei que isso é mais antigo. Isso existe desde quando? Isso mesmo, Samuel. Existe uma lei de 2017 que torna obrigatória a ouvidoria nos espaços públicos realmente, mas é interessante a gente conhecer esse contexto histórico, é uma curiosidade. A ouvidoria pública brasileira vai buscar inspiração lá na Suécia, em 1809, com a figura do chamado ombudsman. O ombudsman é um agente público que atua junto ao Poder Legislativo, recebendo as reclamações dos cidadãos. Ao longo do tempo, ao longo dos anos, a instituição do ombudsman foi se espalhando pela Europa e foi recebendo outros nomes. Chegou à América Latina, conhecido como defensor do povo. Aqui no Brasil, a gente ouve falar da figura do ombudsman em instituições, mas a primeira ouvidoria pública brasileira surgiu no município de Curitiba, em 1986. Esse ano, 1986, coincide com a redemocratização do Brasil. E as ouvidorias públicas são próprias do regime democrático, porque por meio delas o cidadão pode comunicar-se diretamente com o Estado. A participação popular está prevista na Constituição Federal de 88. Então, a partir daí, nos anos 90 e 2000, foram surgindo outros ao redor do país e é o caso do Serviço de Ouvidoria da Câmara Municipal, que surgiu em 2008. Muitas mudanças na Câmara Municipal em 2008, teve a aprovação do regimento interno da Câmara, a Escola do Legislativo foi criada, a ouvidoria também, muita coisa aconteceu nesse ano especificamente. Que tipo de demanda pode ser solicitada na ouvidoria? Eu sei que a pessoa não vai ligar ou acessar a ouvidoria para pedir que a Câmara Municipal leve para ela uma cesta básica ou pague uma conta de luz, porque esse trabalho assistencial não é função do Legislativo, já até falamos isso aqui em outros momentos. Então, que tipo de demanda pode ser solicitada na ouvidoria? Olha, Samuel, o cidadão pode solicitar uma informação
É bem comum que as pessoas procurem para saber dados do processo legislativo. A pessoa pode também fazer uma reclamação, que é uma demonstração de insatisfação ou de descontentamento em relação a algum serviço prestado pela Câmara Municipal, alguma crítica, alguma opinião dissável. Também é possível apresentar uma denúncia. A denúncia é a comunicação de um ato ilícito praticado por um agente público. A solução dessa denúncia vai depender de um órgão de controle interno ou, às vezes, de um órgão de controle externo. Aí, nesse caso, é importante salientar que a denúncia precisa conter nela uns elementos mínimos que possibilitem a sua averiguação. Caso essa denúncia seja vaga, a ouvidoria pode e deve entrar em contato com esse cidadão para solicitar que sejam fornecidas informações complementares. E aí o cidadão tem um prazo para poder responder a esse pedido de complementação da informação. Também é possível fazer sugestão. Sugestões de melhorias são sempre muito importantes e muito bem-vindas. É possível ainda também, embora mais raro, elogio, a demonstração, reconhecimento ou satisfação sobre algum serviço oferecido ou um atendimento recebido. E tem a solicitação, que é o pedido de adoção de alguma providência por parte da Câmara Municipal. E aí também, dentro da solicitação, tem o Simplifique, que é um pedido de simplificação de serviço com o objetivo de diminuir a burocratização para tornar o serviço mais eficiente. Interessante que você até achou engraçada essa questão do elogio. A gente vê o poder público ser tão criticado e muitas coisas boas acontecem no poder público. O poder público é importante. A própria Câmara de Divinópolis tem muita coisa boa que acontece na Câmara de Divinópolis, tem muito serviço para a população. Então, gente, quem estiver ouvindo, elogia também na ouvidoria, né? Leva também essa questão positiva pra gente dos serviços que a gente presta, que são muito importantes para a população. Larissa, estava escutando com atenção o que você estava pronunciando. Lógico que foi em 2008 que a Câmara Municipal de Divinópolis começou, né, com a resolução 382. Depois, em 2018, a gente verificou que houve algumas adequações às portarias. Mas 2 pontos, diante de tudo que você falou, da importância do cidadão ele entrar em contato. Por quê? Além da ouvidoria encaminhar para que sejam tomadas providências, ela pode propor aos setores competentes, à mesa diretora, algumas medidas, como audiências públicas, né? Algumas medidas para regularizar os trabalhos, abertura de sindicância, de inquérito. Então, é muito importante que o cidadão saiba que a ouvidoria também pode propor isso. Por outro lado, a denúncia, quando ela constatada e comprovada que ela pode ser de má-fé, o que pode acontecer? Fala um pouco disso para a população. É isso mesmo, Roberto. Em relação à possibilidade da ouvidoria propor, vale lembrar que são emitidos relatórios gerenciais a respeito dessas manifestações que chegam. Isso vai formando um banco de dados e é encaminhado ao gestor, né, para que sejam tomadas providências em relação a isso. Então, a manifestação do cidadão contribui para o aprimoramento da gestão pública nesse sentido. Em relação às denúncias, a gente sempre vai pressupor a boa-fé da pessoa que está se manifestando, mas é muito importante lembrar isso, porque se comprovada má-fé após o devido processo ou que foi feita uma denunciação caluniosa, o denunciante, inclusive, perde o direito da reserva de identidade e ele pode ser responsabilizado conforme disposto em lei, né? A gente é responsável por aquilo que a gente fala. Não quer dizer, Clarice, que no caso ele perde essa reserva de identidade, que é a segurança que ele tem de ter feito a denúncia de má-fé, para a população entender. Isso quer dizer que pode ser revelada a quem de direito a identidade para que ele possa tomar as medidas legais. Exatamente. A princípio, a ouvidoria sempre vai zelar pela identidade do denunciante, né? De modo que ela vai ficar restrita ali, a ouvidoria, não vai ser divulgada essa identidade. Então, nesse caso, como se trata de um crime, né? Se comprovado que é, porque é uma denunciação caluniosa, comprovadamente má-fé, aí ele perde o direito a essa reserva de identidade. Os manifestantes, então, as pessoas que enviam as manifestações, têm a identidade preservada, a não ser que seja comprovada essa denunciação caluniosa. Aí a identidade é divulgada até para a pessoa sofrer as punições cabíveis. Mas as manifestações, as dúvidas, as reclamações, elas são sigilosas também ou elas ficam publicadas em algum lugar? Quando o cidadão faz a sua manifestação, ela é registrada no sistema e recebe um número de protocolo.
É por meio desse número de protocolo que o manifestante vai poder acompanhar o andar da sua manifestação. Ela não vai ficar pública ou exposta para qualquer pessoa. A ouvidoria vai zelar para que a identidade do manifestante seja preservada conforme disposto em lei, mas utilizará do conteúdo dessas manifestações para a produção dos relatórios que eu mencionei antes. São relatórios estatísticos que vão servir para o aprimoramento da gestão pública, sempre levando em conta a proteção da identidade do manifestante. Nesses relatórios vão constar o conteúdo de manifestação que se repete ou aquelas manifestações que são mais relevantes para o aprimoramento da gestão. E a pessoa que envia uma demanda, que seja uma dúvida, reclamação, denúncia, sugestão, elogio também, essa pessoa recebe uma resposta? Sim, Samuel. O primeiro momento é o da recepção da manifestação e da análise. Nesse momento, a gente vai verificar a pertinência da manifestação aos serviços prestados pela Câmara Municipal de Divinópolis. Caso seja constatado que foge das competências da Câmara, o cidadão vai receber aí uma resposta de orientação em relação a isso. Após essa primeira análise, sendo pertinente, a ouvidoria encaminhará essa manifestação ao setor competente e emitirá uma resposta, uma primeira resposta ao manifestante sobre essa recepção da mensagem e a informação do encaminhamento que foi feito. Após a resposta do setor competente, é então emitida uma resposta final ao cidadão e encerrada a sua manifestação. E a gente avisa para quem for mandar uma denúncia, uma reclamação, uma sugestão para a ouvidoria que existem prazos. A ouvidoria tem um tempo para trabalhar. Então, não adianta a pessoa mandar a dúvida, a questão agora e esperar que a resposta venha daqui 15 minutos ou amanhã. Claro que tem coisas que são mais fáceis de serem respondidas, tem outras que vão demorar um pouco mais, mas a ouvidoria trabalha sempre para buscar fazer isso o mais rápido possível, da maneira mais ágil possível, lembrando que nem sempre depende da pessoa, da equipe da ouvidoria. Eles vão buscar informações às vezes em outros lugares. Então, que o cidadão se manifeste, mas que também tenha aí a paciência para aguardar a resposta, mas a resposta vem. Importante também salientar para a população, Clarice, eu estava vendo a legislação, a ouvidoria exerce as suas funções pela resolução com independência e autonomia. É bom que a população saiba, ela vai agir com total independência e autonomia. Sim, a ouvidoria vai fazer esse papel de intermediação, por um lado, buscando acolher a manifestação de uma forma empática, procurando entender o lado daquele que se manifesta, levando ao conhecimento da administração essas manifestações com a finalidade de tentar resolver essas questões e aí também aprimorar o serviço público. E foi bem lembrada essa colocação, é importante. E quem quer enviar uma demanda, uma manifestação para a ouvidoria deve fazer o quê? A ouvidoria dispõe de diversos meios, é quase que qualquer um. A ouvidoria, você pode fazer essa manifestação pessoalmente, e aí, nesse caso, vai fazer por via oral ou escrita. Se for oral, nós vamos reduzir a termo. Pode ser por telefonema, por via escrita e protocolada, por via postal, pelo preenchimento do formulário que fica disponível na Urna da Cidadania, que está localizado em frente ao CAC, logo na entrada da Câmara. Excepcionalmente agora, que a gente está vivendo esse período de isolamento social, o cidadão deve preferencialmente utilizar os canais eletrônicos da ouvidoria, que são o e-mail, ouvidoria@divinopolis.mg.leg.br e o site da Câmara, www.divinopolis.mg.leg.br. E aí, lá no topo da página vai estar escrito ouvidoria, é só clicar lá, vai aparecer o formulário e preencher. A gente até já falou um pouco disso, mas eu queria que você ressaltasse também. Existem ouvidorias em outros municípios, nos governos estaduais e no governo federal? Sim, Samuel, especialmente após a publicação da Lei Federal número 3.470, que dispõe sobre a participação, proteção e defesa dos direitos dos usuários dos serviços públicos da administração pública, essa lei disciplinar a atuação das ouvidorias públicas em todos os poderes. Então, tanto o executivo, quanto o judiciário e o legislativo, e de todos os entes da federação, tanto estados quanto municípios, o Distrito Federal e a União.
Após 2017, todos esses órgãos da administração pública tiveram que se adequar aí e estabelecer a sua ouvidoria para receber essas manifestações. Nós estamos chegando ao fim desse bate-papo de hoje, ao fim do episódio dessa semana. Clarissa, toda vez que a pessoa participa do Câmara Explica, a gente convida essa pessoa a fazer a sua apresentação pessoal no final. É a primeira vez que você participa, espero que venha outras vezes falar sobre outros temas, mas como é a sua primeira vez aqui, a gente quer que você fale um pouco da sua formação e fale qual é o trabalho que você realiza na Câmara, além desse trabalho da ouvidoria. Obrigada, Samuel. Obrigada, Roberto. Eu queria agradecer essa oportunidade. Foi um prazer estar aqui com vocês e queria também parabenizar esse importante trabalho que a Escola do Legislativo tem desenvolvido, que é levar informação para as pessoas. Eu sou servidora pública, técnica legislativa da Câmara Municipal de Divinópolis desde 2015, atualmente lotada no controle interno, apoio administrativo a serviço da ouvidoria. A minha formação é em psicologia e pós-graduação em gestão de políticas públicas. Estou buscando aprender e aprimorar para sempre tentar entregar um melhor serviço na ouvidoria e oferecer um melhor serviço ao cidadão. Muito obrigado, Clarissa, pelos elogios e pela sua participação conosco no Câmara Explica. Nós comungamos desse desejo aí de sermos servidores mesmo da população, de estarmos desenvolvendo um trabalho para o cidadão divinopolitano. Então, muito obrigado pela sua participação conosco. Eu agradeço. Roberto, muito obrigado mais uma vez por me ajudar aí a conduzir a nossa conversa aqui no Câmara Explica. É um prazer. Esses assuntos têm tido bastante repercussão na comunidade e agradeço a Clarissa. Obrigada. Se você quer enviar uma dúvida, sugestão, reclamação, denúncia, crítica ou elogio, não se esqueça do elogio também, para a Câmara Municipal de Divinópolis, lembramos que é muito simples, basta você acessar www.divinopolis.mg.leg.br/ouvidoria. Você ouviu a Clarissa falar que existem vários canais, mas nós estamos em isolamento social, dê preferência aos canais digitais, você já está na internet aí ouvindo o Câmara Explica, se tiver alguma questão, envie para a ouvidoria. Lembrando que dúvidas, sugestões, reclamações, denúncias, críticas e elogios, sempre com responsabilidade naquilo que vai ser enviado. Se a sua manifestação é direcionada a outro órgão do poder público, entre em contato com esse órgão e procure pela ouvidoria deles. Se lá não existir ouvidoria, você já sabe, você tem que pedir e cobrar. O Câmara Explica é um podcast da Escola do Legislativo Dr. Deusdedit Afonso Carrilho da Câmara Municipal de Divinópolis. Claro, você nos acompanha já há bastante tempo, você sabe que nós estamos gravando respeitando todas as medidas de isolamento social. Por isso nós pedimos desculpas caso o áudio tenha ficado um pouquinho falho, com algum problema. Gravar online tem dessas coisas, tem dessas questões. Mas a gente sabe também que você não quer perder nenhum episódio do Câmara Explica, não é mesmo? Para isso é só você seguir o nosso perfil na sua plataforma de podcasts favorita. Nós estamos em várias, ouça só: Spotify, Deezer, Anchor, Apple Podcasts, Breaker, Pocket Casts, Radio Public e vários outros. Ouça também em nossa página na internet www.divinopolis.mg.leg.br/escola. Lá você também acompanha tudo sobre outras ações da Escola do Legislativo. Se você quiser sugerir um tema para nossos próximos episódios, você não precisa procurar a ouvidoria da Câmara Municipal de Divinópolis. Basta você acessar nossa página, clicar em podcast e encontrará um espaço para você enviar um áudio sugerindo um tema. Você também pode ficar ligado na Escola do Legislativo e no nosso podcast pelo nosso Instagram, buscando pelo @elegesdiv ou procurando por Escola do Legislativo Divinópolis. Até a próxima, na semana que vem!